derrama a tua Shekinah, Senhor. Os levitas, juntamente com os sacerdotes, tocando as trombetas, e eles cantavam e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas da tua glória, Deus. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Olá, meus irmãos, boa tarde. Talvez quando você estiver assistindo já é boa noite. Nós estamos desde 2 domingos gravando a mensagem e à noite a gente compartilha a mensagem lá no local de reuniões da igreja. Você que não pode, por conta do isolamento social, tem a oportunidade de ouvir a mensagem aqui. A mesma mensagem que eu estou pregando aqui, eu prego à noite lá no local de reuniões. E hoje eu gostaria de falar sobre unidade. A dedicação do templo de Salomão é algo que nos chama muita atenção por conta da nuvem de fumaça que encheu o local e fez com que os sacerdotes não conseguissem ficar de pé, né? Tem até um cântico que a gente canta: derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha tua glória sobre nós. E esse cântico fala justamente sobre esse momento da dedicação. O texto que nós vamos ler encontra em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. O texto diz assim: como se fosse um só, os tocadores de trombeta e os outros músicos puseram-se a tocar juntos, celebrando a Javé. Quando levantaram a voz ao som das trombetas, símbolos e os outros instrumentos, celebrando a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre, o templo se encheu com a nuvem da glória de Javé. Por causa da nuvem, os sacerdotes não puderam continuar o culto, pois a glória de Javé tinha ocupado inteiramente o templo de Deus. Aqui, só abrindo um pequeno parêntese, na versão que eu li fala Javé, algumas falam Iavé, outras falam Jeová, outros, por uma questão de não tentar transliterar, usam a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, quando você na sua Bíblia estiver lendo e encontrar a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, quer dizer que originalmente era o tetragrama sagrado, é o nome de Deus que ele revelou a Moisés ali na sarça ardente. Como os judeus não pronunciavam o nome de Deus, ninguém sabe muito bem qual é a pronúncia, porque o idioma hebraico ele depende da tradição oral, né? Ele depende da fala. A escrita somente não consegue representar como a palavra é falada, né? Qual o som fonético da palavra, porque originalmente as letras hebraicas elas praticamente correspondem às consoantes do nosso alfabeto. Eles não tinham vogais, né? Um tempo depois, já quase na época de Jesus, um grupo de escribas chamado maçoretas, se não me engano, eles criaram os sinais maçoréticos, que são os pontinhos que se colocam debaixo ou em cima da letra para representar a vogal. Mas antes disso a gente não sabia qual era a pronúncia, por isso lá está escrito em algumas Javé, outras Jeová, outras Iavé. Mas o que chama atenção nesse texto é que
a glória do Senhor tomou o templo e eles não conseguiam ficar de pé, tamanha a glória do Senhor. Mas o texto fala sobre os tocadores que tocavam concordemente, tocavam como se fosse um só instrumento. Os sacerdotes ministravam como se todos em unidade. E a gente entende que o que atrai a presença de Deus é justamente essa unidade que nós devemos ter no meio do povo de Deus. Fato é que uma das grandes, aliás, a maior manifestação da presença de Deus no dia do Pentecostes também está relacionado a estar em unidade. Vamos ler? Está em Atos. Primeiro eu quero ler o Atos 1, 14 e depois Atos 2, 1 e 2. Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Que estava falando dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E Atos 2, de 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui, tanto no versículo 14, quanto nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, usam a expressão perseverar unanimemente, depois estar concordemente no mesmo lugar. A gente entende que o que atrai a presença de Deus é justamente a nossa unidade, é quando estamos de forma unânime adorando ao Senhor, quando estamos concordando uns com os outros na adoração ao Senhor. E eu creio que não é o isolamento social que vai impedir que nós vivamos em unidade. Até porque unidade não quer dizer ajuntamento de gente. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 19, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse texto fala da igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muito problema no meio deles, uma igreja que não era conhecida pela unidade, mas eles estavam juntos, eles se ajuntavam. Então, unidade não quer dizer estar todo mundo junto no mesmo lugar. O fato de não podermos estar juntos não quer dizer que não vivamos em unidade. E o fato de, quando podíamos estar juntos, estávamos todos juntos no mesmo lugar, não quer dizer que estávamos vivendo em unidade. Então, a gente entende que unidade não é sinônimo de estar todo mundo junto no mesmo lugar. Há também a ideia de que nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são, nós precisamos suportar o pecado das pessoas e fingir que está tudo bem para vivermos em unidade. Eu quero dizer que unidade não é aceitar o pecado do outro. Em 1 Coríntios também, capítulo 5, versículo 1 e 2, e depois o versículo 11, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu próprio pai. Estais, pois, ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação.
Agora lá o versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Paulo aqui está nos mostrando que viver em unidade não quer dizer aceitar o pecado do outro. Não quer dizer fingir que está tudo certo. Não quer dizer ignorar a falha do outro. Nós precisamos viver uma vida santa e precisamos pregar santidade no meio de nós. Nós precisamos ser autênticos naquilo que estamos falando e naquilo que estamos vivendo. Fazer vista grossa para alguém que de forma clara está vivendo longe dos preceitos do Senhor não é viver em unidade. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo recomenda que nós não devemos nem nos assentar e comer com pessoas que se dizem cristãos, mas vivem uma vida dissoluta. Nós precisamos entender que muitas vezes o conceito popular de unidade não é o mesmo conceito que a Bíblia nos fala sobre unidade. Até também porque unidade não é entoar cânticos emocionantes, porque, irmãos, a gente sabe que o Senhor é atraído pelo louvor do seu povo. A gente sabe que a adoração extravagante, sincera, a adoração verdadeira atrai a presença do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas ficam tentando reproduzir isso, porque foi num culto tal e viu Deus se manifestar quando o ministério de louvor cantava a música tal, aí chega lá no local onde se reúne e canta a mesma música e usa as mesmas entonações e tenta criar o mesmo ambiente emotivo, emocional, achando que isso que vai atrair a presença de Deus, e não é. A unidade que atrai a presença de Deus, ela precisa ser sincera. Olha o que Jesus fala sobre pessoas que honram Ele com os lábios, mas o coração está longe. Este povo, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que está lá no nosso coração. Por isso, devemos entender que viver em unidade, atrair a presença de Deus através da nossa unidade, precisa haver sinceridade. Não é simplesmente reproduzir a emoção de um culto em que Deus se manifestou, achando que Deus voltará a se manifestar. Nós vimos que unidade não é essas coisas que muitas vezes a gente acha que é. Então, o que é unidade? Unidade é agradar o próximo e não a si mesmo. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 6. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui nesse texto sobre suportar as fraquezas uns dos outros. Alguns irmãos não comiam carne porque achavam que era pecado. Alguns irmãos tinham algumas restrições alimentares ou de comportamento porque entendiam que aquilo ali era errado se fizessem diferente.
E Paulo diz assim, olha, você que é forte, você que entende, tem que suportar o fraco, porque você precisa agradar o outro e não a si mesmo. E aí ele diz que por conta disso, ele ora para que Deus conceda o mesmo modo de pensar para que o povo de forma unânime possa glorificar a Deus Pai. A gente entende que quando a gente suporta uns aos outros, as fraquezas uns dos outros, a gente vive em unidade. A gente consegue de forma unânime atrair a presença de Deus através da adoração. Unidade também é andar na luz. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João aqui nos ensina que se andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer que unidade está relacionado a andarmos na luz. Andar na luz é andar uma vida santa, sem nada que tenha que nos envergonhar ou nada que nós tenhamos que esconder. Quando andamos na luz, como Jesus na luz está, a comunhão uns com os outros é gerada. Isso é unidade. Então precisamos andar na luz para vivermos em unidade. Unidade também é amar e perdoar uns aos outros. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui Paulo usa uma palavra que no nosso vocabulário ela tem um sentido um pouco diferente. Quando a gente fala assim, eu suporto fulano de tal, é do tipo assim, eu detesto fulano de tal, eu não gosto da presença do fulano de tal, mas quando ele está presente eu suporto. Eu me esforço para tá tudo bem entre mim e o fulano de tal, então eu suporto fulano de tal. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Suportar aqui é sustentar. É a ideia de ajudar uns aos outros, é de fortalecer uns aos outros. E por isso ele fala que nós temos que ter benignidade, mansidão, humildade, e fala sobre o perdão. E é interessante como Paulo usa aqui a necessidade do perdão. Ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros assim como Jesus nos perdoou. E eu quero que você lembre como que Jesus te perdoou. Você não era merecedor do perdão. Você talvez em algum momento nem tinha consciência do pecado que você cometeu, consciência no sentido de entender a gravidade do seu pecado, mas mesmo assim Deus te perdoou. Assim você precisa perdoar o seu irmão para viver a unidade. E ele conclui dizendo, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro de um fato ocorrido quando estávamos construindo a casa em Nova América. Nós compramos um piso que ele se assemelha à madeira, mas o piso não era de primeiríssima qualidade. As bordas dele, algumas estavam com alguns defeitozinhos. E o pedreiro assentou o piso e eu olhei aquilo e falei assim, não ficou tão bonito. Aí ele falou assim, não, calma pastor, eu ainda não rejuntei.
depois que ele rejuntou, o rejunte conseguiu tampar todas as imperfeições do piso. E aí esse texto fala que o amor é o vínculo da perfeição. Quer dizer que o amor é esse rejunte que nos torna um, que promove unidade entre nós, e nós somos imperfeitos, mas o amor nos vincula de forma perfeita, onde quando Deus olha para nós, Ele vê um povo unido por causa do amor. Se você deseja atrair a presença de Deus, você precisa viver em unidade com seus irmãos. Não adianta querer ser igreja de um homem só. Não adianta você achar que você pode simplesmente adorar a Deus e ter plena comunhão com Ele, vivendo longe do convívio dos irmãos. Deus criou a igreja e deseja que seus filhos façam parte da igreja. Quando eu falo Deus criou a igreja, eu não estou falando Deus criou a Igreja Batista Evangélica Nova Aliança e ponto final, não. A igreja é a reunião dos seus filhos com um propósito de gerar outros filhos. Mesmo que talvez você não consiga por a questão do isolamento social, você precisa perseguir a unidade, viver em comunhão com os irmãos, mesmo que não seja fisicamente, porque só através da unidade as pessoas vão entender que Jesus verdadeiramente salva e transforma. Jesus, quando faz a sua oração sacerdotal em João capítulo 17, ele fala assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. A gente pode fazer carreata, a gente pode fazer série de conferência, a gente pode fazer programa de televisão, fazer show, fazer o que for para pregar o Evangelho. Mas as pessoas vão crer em Jesus quando nós formos um. Que Deus nos abençoe e nos capacite a vivermos em unidade e que esta unidade verdadeiramente atraia a presença de Deus. Amém.